Olá. Sabe aquelas histórias bíblicas que a gente, assim, acha que já entendeu tudo? Mas aí vem um olhar mais atento e, uau, revela algo totalmente novo. Pois é, sempre tem camadas, né? Exatamente. E hoje a gente vai fazer justamente isso. Um mergulho mais fundo num trecho lá de Deuteronômio, capítulo 2, versículos 9 a 15. Uma passagem que à primeira vista pode parecer só mais um relato, né? A jornada de Israel ali no deserto. Isso. Mas a fonte que a gente está usando hoje, uma análise bem detalhada desse texto, mostra que tem muito mais ali. Fala de fidelidade, do poder de Deus e até de correção divina, de um jeito bem forte. É verdade. Imagina só o cenário. O povo de Israel está, há quase 40 anos rodando no deserto, tão pertinho da terra prometida, sabe? Mas aí Deus chega e dá umas ordens meio específicas. Olha, com esse pessoal aqui, não mexam. Exato. E no meio disso, Moisés ainda faz umas pausas para contar histórias de povos antigos, alguns até descritos como Gigantes. gigantes. É aí que fica curioso, né? O que está acontecendo ali, o que essa passagem e a análise que a gente tem nos diz sobre como Deus age. É só com Israel ou tem um plano maior? E a questão daquela geração que não entrou, né? O que a história deles ensina sobre confiança ou a falta dela? Exato, vamos desembrulhar isso então. A coisa começa logo no versículo 9. Uma ordem bem direta de Deus para Israel, meio inesperada talvez. Não molestes Moabe, porque não te darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Isso quer dizer, eles estão indo para a Terra Prometida, mas não é para sair conquistando tudo que vem pela frente. Tem território ali que é intocável para eles. Parece que sim. É interessante, né? Muito. E esse não mexam com Moabe, como a nossa fonte ressalta, não é um caso isolado. Isso se conecta com algo que o livro já vinha mostrando antes. Que seria? A soberania de Deus. Mas não só sobre Israel, sabe? Sobre todas as nações. Lembra que um pouco antes, no mesmo capítulo, Deus mandou Israel não provocar Edom, os descendentes de Esaú. Ah, verdade, neto de Abraão. Isso. E agora, a mesma proteção vale para Moabe, que são descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. A análise que a gente está usando bate muito nessa tecla. Deus está no comando, distribuindo terras, estabelecendo limites para vários povos. Então não é só Israel, é meu povo, o resto se vira. De forma alguma. O ponto-chave aqui, que essa análise destaca bem, é que a fidelidade de Deus é ampla. Não era algo, exclusivo para Israel naquele momento histórico. Tinha um plano maior acontecendo, envolvendo outros povos ligados à história de Abraão. Faz sentido. Isso pinta um quadro de um Deus que cumpre o que promete, que mantém sua palavra, mesmo com nações fora da aliança principal do Sinai, ele age segundo os seus próprios planos, né? Mostrando que o controle dele é bem mais abrangente. Entendi. Essa ordem sobre Moabe já quebra um pouco aquela visão simplista, né? Mas aí logo depois o texto faz uma pausa, quase um parênteses histórico ali nos versículos 10 a 12. É uma nota de rodapé no meio da narrativa. E é aí que entram os tais gigantes. O texto fala dos Emins, descreve como um povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Eles moravam ali antes de Moabe. E fala também dos Oreus, que viviam em Seir antes dos Edomitas. E a nossa fonte explica algo interessante sobre esses nomes. Emins, Anaquins, eles eram considerados refaíns, um termo que para os antigos evocava povos poderosos, temíveis, muitas vezes traduzido como gigantes, sabe? Aquela ideia de força bruta, uma presença intimidadora. Puxa vida, gigantes de verdade então. Ou pelo menos, povos que impunham muito respeito, muito medo. Exatamente, e essa menção não é só tipo uma curiosidade histórica perdida. Moisés está falando para a nova geração de Israel, aqueles que vão entrar em Canaã. Ah, boa, ele está preparando eles. Isso, ele está lembrando, olha, aquelas terras ali que hoje são de Moabe e Edom, que, aliás, expulsaram os Oreus, já foram dominadas por povos que metiam medo de verdade. E ele menciona especificamente os Anaquins, os filhos de Anak. Esse nome soa familiar, né? Espera aí, Anaquins?
São os mesmos gigantes que os espiões medrosos usaram de desculpa lá atrás em Números 13 para dizer que não dava para conquistar Canaã. Aquela história de a terra devora seus moradores e vimos gigantes lá, parecíamos gafanhotos. Esses mesmos. Exatamente esses. E aí que está a sacada que a nossa fonte destaca. Moisés está dizendo, nas entrelinhas, gente, aqueles gigantes que apavoraram seus pais, Deus já lidou com gente assim antes. Ele removeu os Emins para dar a terra a Moade. Ele permitiu que Edom tomasse a terra dos Oreus. Caramba, que argumento poderoso! É muito forte. O ponto central é: nem povos superestabelecidos, nem guerreiros temidos, nem mesmo esses gigantes, nada disso pode frustrar os planos de Deus. Ele move as peças no tabuleiro da história como ele quer. Entendi. A terra que ele decidiu dar para Moabe e para Esaú foi entregue, mesmo que os moradores anteriores parecessem invencíveis. Isso serve como uma lição dupla, né? Primeiro, mostra como o poder humano é frágil, por mais impressionante que pareça. Certo. Como se Moisés estivesse vacinando a nova geração contra o medo, dizendo: confie em Deus, pessoal. Ele é maior que qualquer gigante que vocês possam encontrar. Faz todo sentido usar essas histórias de outros povos, até dos gigantes, para fortalecer a fé da nova geração. Eles iam precisar mesmo dessa confiança, né? Porque o foco da narrativa volta de repente para a jornada deles no versículo 13. Isso volta bruscamente. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Só que essa travessia, como a fonte nos lembra bem, tem um peso histórico bem sombrio. Não é uma travessia qualquer. Aí a coisa fica mais pesada, né? Nos versículos 14 e 15. Muito mais pesada. A travessia do ribeiro de Zered não é uma comemoração, é quase um marco fúnebre. Ela marca o fim exato daqueles 38 anos de peregrinação punitiva no deserto. 38 anos, que começaram logo depois daquela rebelião em Cades Barneia, certo? Exatamente. Aquele momento terrível quando a geração anterior, apavorada com o relatório dos espiões, gigantes, cidades fortificadas, tudo isso, se recusou a confiar em Deus. Recusou-se a entrar na Terra Prometida. E aí veio a consequência. Exato. E a passagem é dolorosamente clara. Diz que quando eles finalmente cruzam o ribeiro de Zered, toda aquela geração de homens de guerra, aqueles que duvidaram e se rebelaram, todos eles tinham morrido no deserto. O texto não alivia, sabe? Como ele diz mesmo? Diz assim: até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. E continua: também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir. A mão do Senhor foi contra eles para os destruir. Nossa, é muito forte. Mas essa geração que pereceu, o problema foi só desobediência. Tipo, não seguiram as regras certinho. Ou a análise aponta para algo mais fundo. E aí entra um ponto que eu acho crucial da análise que a gente está usando como base. Ela cita um teólogo, o Michael Horton, que é bem conhecido por falar sobre aliança, graça, e Horton argumenta que o pecado central daquela geração perdida não foi simplesmente quebrar mandamentos específicos ou falhar em algum ritual. Não. Então o que foi? O coração do problema, segundo essa visão, foi a incredulidade, a recusa em descansar na promessa de Deus. Eles simplesmente não confiaram que Deus ia protegê-los, ia prover, ia dar a vitória como ele tinha prometido. Em vez de confiar. E quando viram que não iam conseguir diante dos tais gigantes, em vez de clamar a Deus por ajuda, eles fizeram o quê? Murmuraram, reclamaram, culparam Deus, culparam Moisés. Essa incredulidade ativa, sabe? Essa rejeição da suficiência de Deus. Esse é o ponto. Entendi. Não confiar que Deus era capaz e fiel para cumprir o que prometeu. Exatamente. E essa incredulidade, de acordo com essa interpretação, que se baseia muito também em como o Novo Testamento relê essa história, especialmente em Hebreus 3 e 4, teve consequências que vão além do físico. Como assim? Impediu eles de entrarem no descanso físico da terra de Canaã, claro.
Mas, simbolicamente, essa terra representava um descanso maior. E a recusa deles representou também a perda desse descanso maior, o descanso celestial, a comunhão plena com Deus. Puxa. A história deles vira um alerta muito sério sobre as implicações, até eternas, de rejeitar a confiança total em Deus e nas suas promessas de salvação. É interessante notar como a fonte aponta que a Bíblia dedica pouquíssimo espaço para narrar o que aconteceu nesses 38 anos de deserto. Verdade, parece um hiato. E o pouco que registra foca justamente nisso, na persistência da incredulidade, da rebeldia daquela geração. Uau! Isso realmente muda a perspectiva. Não é só sobre não entrar numa terra. É sobre um estado do coração que rejeita a confiança em Deus. Ok, então a gente tem Deus agindo com soberania sobre as nações, tirando até gigantes do caminho. Certo. E, ao mesmo tempo, corrigindo o próprio povo de forma bem dura por causa da incredulidade. Como que a nossa fonte amarra tudo isso para a nossa vida hoje? Qual a aplicação prática que ela tira disso tudo? Boa pergunta. A análise que a gente está explorando aqui, ela extrai basicamente 3 grandes lições ou aplicações desse trecho, tentando trazer essa história antiga para a nossa realidade, né? Ótimo. Qual a primeira? A primeira é um chamado forte à conversão ao Deus verdadeiro, como ele mesmo se revela. A passagem desafia a gente a não criar um Deus do nosso jeito, mas a conhecer e confiar no Deus que a Bíblia mostra. Um Deus que é pessoal, mas também totalmente soberano, fiel às suas promessas, como a gente viu com Moabe e Edom, né? Sim. Um Deus que é bom, justo, santo, mas também cheio de graça e misericórdia. O Deus criador, redentor e juiz. E porque ele é assim, fiel que cumpre sua palavra, ele é digno da nossa confiança total para a salvação. A fonte até liga isso com Romanos 10, sabe? Confessar Jesus como Senhor, crer de coração que Deus o ressuscitou para ser salvo. É um chamado a se voltar para esse Deus. Certo. Conhecer e confiar no Deus real, não numa versão que a gente inventa. Faz sentido. E a segunda aplicação? A segunda é para a gente encontrar ânimo e encorajamento para a nossa caminhada com Deus. Lembra da história dos Zemins e Oreus? Aqueles povos poderosos que foram removidos. Lembro, os gigantes. Então, a lógica que a fonte aplica é: se Deus teve poder para tirar aqueles gigantes e obstáculos do caminho para cumprir os planos dele lá atrás, com Moabe e Edom, ele também tem poder hoje para remover os obstáculos na vida de quem confia nele. Que tipo de obstáculos? Podem ser coisas internas, tipo medos, dúvidas, ou externas, como dificuldades, oposição, sabe? O amor de Deus que a gente vê claramente em Cristo e a salvação que ele oferece são tipo uma âncora segura. A fonte até cita Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição? Nada. Entendi. O que agiu na história está disponível para nos ajudar hoje, gostei disso. E a terceira lição? Essa deve ter a ver com a parte da correção, imagino eu. Exatamente. A terceira aplicação é um chamado à reverência e ao reconhecimento de que a correção faz parte da fidelidade de Deus. Esse é o ponto central do título da análise que a gente tem. O Deus fiel corrige. Faz sentido. O mesmo Deus que é todo-poderoso e super fiel às suas promessas é também um Deus que disciplina seus filhos. A história trágica da geração que morreu no deserto não está lá só de enfeite histórico. Ela funciona como um alerta bem sério. Um chamado a quê, exatamente? A ter reverência, a buscar arrependimento sincero quando a gente erra e a procurar viver de um jeito que honre nosso relacionamento com Ele. A fonte menciona 2 Pedro 3:11, que fala para a gente viver em santo procedimento e piedade. Entendi. Então, a fidelidade de Deus não significa que Ele vai passar a mão na nossa cabeça sempre, ignorando nossos erros ou nossa falta de fé. Pelo contrário, a fidelidade dele inclui a correção que for necessária para o nosso próprio bem, para nos moldar, para nos manter no caminho certo. Realmente uma análise que vai fundo mesmo. Mostra como esse pedacinho de Deuteronômio, que, sei lá, podia parecer só um diário de viagem antigo, Pois é. na verdade abre discussões enormes sobre quem Deus é, como ele age na história, preservando uns, tirando outros.
mesmo os gigantes, e principalmente, né, sobre como a fé é central e as consequências da incredulidade, como a gente viu na história daquela geração lá de Zered. Isso mesmo. A mensagem que a fonte meio que martela é essa tensão, né, que existe na fidelidade de Deus. O Deus que é fiel à sua aliança, às suas promessas, é o mesmo Deus que corrige. A lealdade dele não é uma licença para a gente errar ou duvidar sem consequências. Pelo contrário. Pelo contrário. O compromisso dele é tão sério que inclui a disciplina. Às vezes uma disciplina dura, sim, mas como um ato de amor, para nos guiar de volta para o caminho certo. A geração perdida lá no deserto vira esse lembrete eterno, super poderoso, duvidar das promessas de Deus, tentar fazer as coisas do nosso jeito. Isso tem consequências sérias. Pensando em tudo isso que a gente conversou, a soberania de Deus, os gigantes que ele pode remover, a seriedade da incredulidade, fica uma questão no ar, né? Qual? A gente vive num mundo que o tempo todo fala pra gente confiar na nossa própria capacidade, né? Buscar soluções rápidas, medir sucesso pelo que a gente conquista aqui e agora. É verdade, a pressão é grande. Nesse cenário todo, como é que a gente cultiva, na prática mesmo, uma confiança em Deus que seja profunda, que persevere mesmo quando a gente não vê o resultado na hora? Como manter essa confiança quando o caminho parece longo demais? Os obstáculos parecem gigantescos, tipo aqueles Elins e Anaquins, e a nossa terra prometida, seja lá o que ela represente para cada um de nós hoje, parece muito, muito distante ainda.